garante R$ 405 mensais, Macalossi. Muito bem, nós vamos conversar agora com o economista Raul Veloso, especialista em contas públicas, já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Professor, é um prazer falar com o senhor, boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu. Professor, o senhor deu uma declaração que repercutiu bastante, o senhor disse que a Faria Lima está sendo burra com o Lula. É inteligente esse mecanismo que se pretende colocar aí na PEC de transição de uma nova âncora fiscal, já que esta que supostamente, né, existe, na prática ela não se demonstra efetiva, ela foi bastante furada já nos últimos anos. Aí precisa ver qual é a âncora que eles querem pôr, porque anunciaram que estavam dispostos a colocar uma nova âncora, mas eu não vi ainda qual é essa nova âncora. Sim, no caso ainda não está especificado como é que seria o formato. Há ali algumas ideias. Aliás, eu tenho perguntado para os economistas que nós temos ouvido aqui no programa se é melhor uma âncora atrelada a gasto ou uma âncora atrelada à dívida. Para o senhor, qual que é a melhor saída, se é que é uma das duas? Eu acho que tem de ser atrelada a gasto e eu tenho uma forma aqui na minha cabeça que essa âncora deveria tomar. Então, se o senhor puder descrevê-la, seria de muito boa valia para nós. Tá, deixa eu lhes dizer. O item de maior peso no gasto federal se chama Previdência. E há um déficit elevado na Previdência, um gasto elevado também na Previdência. Existe um dispositivo constitucional ordenando que nós equacionemos esse déficit. E isso não tem sido feito. É uma questão só de obedecer a esse dispositivo constitucional. Ele, inclusive, diz na Constituição, em linhas gerais, o que deve ser feito. É algo conhecido. É criar um fundo de pensão e equacionar esse déficit, colocando recursos ativos e outras possibilidades de bancá-lo nesse fundo e demonstrar que ele é suficiente para pagar essa dívida previdenciária ao longo dos anos. É isso que tem de ser feito. E vou repetir, há uma ordem embutida na Constituição que foi colocada há algum tempo para que isso seja feito. Por que não cumpri-la? É isso que tem de fazer, e isso dá para fazer. O senhor desconstitucionalizaria a âncora fiscal? Não, porque, veja, o que acontece? Na verdade, eu não sei qual é a escolha que eles querem fazer. Na verdade, já está na Constituição a ordem para arrumar a Previdência e o roteiro que deve ser cumprido. Eu não acho que eu estou aqui pensando, preciso mais pôr isso na Constituição. O que o governo tem de fazer é simplesmente anunciar: eu vou cumprir a Constituição. Ela manda eu estruturar um mecanismo de equacionamento do déficit previdenciário, do serviço público do país. E aí, ao fazer isso, ele estará tomando as providências de diversas naturezas, mas nada é tão difícil de executar. Leis ordinárias serão suficientes para fazer esse processo caminhar, só que leva algum tempo. É uma questão de tempo. Ele tem que traçar um roteiro, apresentar à sociedade brasileira dizendo: estou cumprindo o dispositivo tal da Constituição. E professor, se a Constituição ordena, o senhor diz que está ali implícito na Constituição, isso que o senhor descreve, por que até agora não foi feito?
É uma boa pergunta. Eu acho que as pessoas estão batendo cabeça, em vez de ficar com propostas inexequíveis. Por quê? Porque o tal do teto dizia que a despesa não pode crescer mais do que a inflação. Era isso. Só que silenciava a partir daí e o governo não conseguia evitar que a despesa previdenciária, que é o item de maior peso, subisse mais que a inflação. Mas para isso não foi aprovada uma reforma previdenciária em 2019. O próprio Henrique Meirelles, no governo Temer, ele dizia: sem a reforma previdenciária, o teto de gastos não faz sentido. Pois bem, essa reforma previdenciária foi aprovada. É porque eu acho que eles se esqueceram que tem providências a tomar para fazer esse equacionamento. A reforma é um dos ingredientes, mas não é o único. Então, tem que colocar isso em ação, executar, cumprir a Constituição e parar de ficar batendo cabeça, e o mercado financeiro, sem pensar nisso, sem ver isso, ficar dizendo: não cumpriram o teto, e aí ficava choramingando: tem de cumprir o teto. Ora. É ridículo isso, né? Professor, por que o senhor avalia de forma tão, digamos, crítica o chamado mercado, ou especificamente a Faria Lima? O senhor acredita que eles estão um pouco em descompasso com a normalidade? O senhor avaliaria eles como eventualmente um pouco ressabiados em excesso ou até em certo nível histéricos? Eu acho que o que ocorre é o seguinte: eles atuam num certo tipo de atividade, que é gerenciar recursos dos outros e os seus próprios. Gerenciar, investir, aplicar, ganhar dinheiro. Esse é o que eles querem fazer. Na hora que tem de fazer algo que não seja exatamente isso, eles se limitam pura e simplesmente a dizer que algo que tinha de ser feito não está sendo feito. E aí tem de fazer, ponto. Não, isso não adianta. Alguém tem de chegar para o governo de plantão e dizer: chegou a hora de implementar aquilo que está na Constituição, no artigo tal, vamos fazer. Tem um Estado, porque isso não é só para a União, tem um Estado que é o meu Estado natal, que é o Piauí, a que eu ajudei, que fez já o grosso desse trabalho. O governador do Piauí, o Wellington Dias, que é um dos membros da equipe de transição, é senador do PT, ele está insistindo, falando e dizendo isso lá: eu já fiz no meu estado. Então, vamos começar a ouvir o Wellington e a executar isso. Professor, o economista Samuel Pessoa, ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo dizendo que a herança legada pelo governo Bolsonaro na área econômica não será negativa. Ele escreveu especificamente o seguinte, abre aspas: será a primeira vez desde a redemocratização que um presidente lega para si mesmo ou para seu sucessor um gasto menor que o herdado do governo anterior, fecha aspas. E ele faz ali uma análise de que a condição fiscal melhorou nos últimos anos. O senhor concorda com a avaliação dele? Qual que é o legado fiscal deixado pelo governo Bolsonaro? Ele rompeu o tal do teto de todos os anos. Ele violou o dispositivo constitucional que tinha criado o teto. Ele fez uma série de outras coisas equivocadas, que eu passaria aqui um tempão falando. Eu acho que ele está completamente errado nisso. O ministro da Economia fez coisas aí incrivelmente desconexas. Ele se declarou contrário ao investimento público. Isso, para mim, é o maior absurdo de todos. Ele se declarou contrário ao investimento público, e o investimento público em infraestrutura, medido em percentagem do PIB, caiu 9 vezes dos anos 80 para cá. O Brasil está um grande canteiro de obras inacabadas. Nós precisamos
fazer a infraestrutura funcionar e o PIB crescer, senão não vai crescer. Como é que eu posso elogiar um governo que, no meio de um monte de absurdos que ele fez, ele descumpre a Constituição frontalmente? É claro, ele foi ao Congresso e trocou apoio financeiro no orçamento ao chamado grupo do Centrão pela aprovação de uma dispensa de cumprimento do dispositivo do teto. Ele fez isso ao longo dos 4 anos e está saindo de forma completamente apagada. O novo presidente da República, seja ele quem seja, chegou e encontrou essa situação de terra arrasada e está tentando encontrar o caminho para resolver. As pressões estão vindo contra eles, o novo governo, de todos os lados, especialmente do mercado financeiro, cobrança de que não cumpriu o teto, e não tem que cumprir o teto. O que tem de fazer é aquilo que eu disse: cumprir a Constituição, arrumar a Previdência e mostrar que, ao longo de um certo período, as finanças públicas do país ficarão em ordem, desde que se cumpra essa tarefa. Esquece o teto. O governo eleito justifica a PEC da transição, a necessidade desse valor aí, que pode chegar a 200 bilhões de reais, pela composição do atual orçamento que foi apresentado ao Congresso. Esse orçamento apresentado ao Congresso, ele tem gastos sociais que foram bastante reduzidos. Ele é um orçamento exequível na forma como está posto? Bom, veja, qualquer orçamento é exequível. O governo tem a capacidade de emitir moeda e financiar qualquer gasto que ele tiver pela frente, que ele julgar fundamental esse gasto acontecer. O problema desse orçamento é que ele é um poço de mentira. A maior mentira foi essa destinação, essa aprovação ou transferência de um auxílio emergencial de 400 para 600 reais, que deveria valer só durante 3 meses, de uma maneira ou de outra, amarrado na questão eleitoral, uma questão puramente em favor de eleger o presidente que estava aí. E o outro governo, quando chegou, encontrou a conta sem aprovação legal para pagar e está tendo agora de resolver isso, porque vai deixar as pessoas mais necessitadas, que passaram a ganhar 600 reais, ainda que apenas por 2-3 meses, e ficar sem isso agora. Ele está buscando a solução. Ele tem de aprovar uma nova destinação de recursos para essa finalidade e outras finalidades que eles estão descobrindo, que ficaram a descoberto na peça orçamentária herdada do governo anterior e de seus aliados no Congresso. Então, é uma situação terrível, porque o orçamento é um caos e tem o não cumprimento do chamado teto, que é uma coisa à parte, que deveria, pela Constituição, ser cumprida, mas não há como fazer esse cumprimento sem uma montanha de medidas que eles vêm estudando e não conseguem chegar num consenso sobre o que fazer. O caminho é reorganizar o orçamento, fazer um jeito de que ele possa pagar esses benefícios do auxílio emergencial como estavam sendo concedidos, 600 reais, outras despesas que são meritórias e são urgentes, como outros gastos na área social, e posteriormente tem de fazer o equacionamento, lançar a execução do equacionamento previdenciário para que, no final, a gente consiga produzir um crescimento de gasto
que seja considerado razoável e sustentável. E pronto, é isso que tem que fazer, atuar, fazer e não ficar nessa lenga-lenga, dessa troca de frases com os parlamentares, ou com a oposição, ou com o mercado financeiro, e não tomar uma atitude para fazer. Eu imagino que, tendo tido a experiência que teve no seu próprio estado, o senador Wellington Dias esteja, nesse momento, batalhando para transportar a solução que foi adotada por ele no estado dele para uma solução nacional. E pronto, e vamos em frente. Professor Raul Veloso, muito obrigado pelo espaço na agenda para falar aqui no Bastidores do Poder. Sempre um prazer ouvi-lo. Até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho, professor. O prazer é todo meu. Muito bem.